Oi, eu sou a Maíra Medeiros, esse Eu Nunca Te Pedi Nada e este vídeo eu vou contar pra vocês a história do fatídico dia, do dia que eu nunca esquecerei, que um médico durante uma consulta pediu pro Bertô, meu marido, me bater. Sim. Era esse o tratamento que ele me deu, gente. A vida é muito doida, né? Eu vou contar tudo pra vocês aqui. Gente, eu citei esse acontecimento desse médico absurdo aí no meu vídeo anterior da semana passada, que é o vídeo que eu contei aí toda a minha saga, toda a parte da minha saúde, diabetes, etc. Por que eu emagreci, o que foi que aconteceu. Foi um vídeo super completo, que eu fiquei muito feliz de ter gravado e de ter soltado ele, tá? Principalmente porque eu não imaginei que tantas pessoas estariam passando mais ou menos pela mesma coisa que eu. Eu não imaginava que tantas pessoas estavam passando ou passaram por coisas parecidas que eu passei, enfim. Foi muito bacana ter feito esse vídeo. Claro, né, que tem aí comentários de pessoas péssimas e etc, mas isso tem na internet inteira e lembre-se, a gente não pode deixar de sair e de ir no bar que a gente gosta porque tem bêbado chato. Então a gente vai deixar os bêbados chatos serem bêbados chatos lá e a gente vai continuar se falando, beleza? Nesse vídeo que eu conto toda a trajetória, se quiser assistir, clica aqui. Eu conto desse médico que eu encontrei com ele na minha trajetória de retomada dos cuidados da minha saúde. E eu vou contar aqui em detalhes como que foi essa consulta muito absurda e esquisita e como que eu reagi, porque a minha reação, eu não acredito, depois que foi passando o tempo eu falei assim, cara, mas por que eu reagi dessa maneira? Que eu acho que a minha reação também é uma coisa muito importante pra gente conversar aqui. Então vamos lá. E preciso ressaltar uma coisa, eu sempre tive problemas com escolher médicos. Tive alguns eventos que não foram muito legais com médicos, bem ali na minha infância e no comecinho da minha vida adulta, né? Então quando eu comecei a tomar conta mais de mim mesma, né? Quando eu comecei a ser uma pessoa, um ser humano autônomo que toma conta das suas próprias coisas e etc, eu meio que, toda vez que eu ia escolher um médico, era meio que uma questão, eu ficava muito ansiosa, enfim, muito medo de errar, e às vezes eu insistia em erros, enfim, nunca foi fácil pra mim escolher médico, entendeu? E eu sempre me achei uma pessoa muito difícil por causa disso, porque todo mundo que eu olhava, eu peguei e abri o livro do convênio, nossa, que médico maravilhoso, e toda vez que eu fazia isso, tipo assim, eu não gostava, enfim. No final das contas, eu virei uma pessoa completamente desconfiada com o médico. Tenho a tendência de achar que eles estão, tipo, sei lá, dando um golpe ou querendo me vender alguma coisa. Gente, é difícil essa parte, porque você tem que confiar no médico pra você poder cuidar da sua saúde, né? Então, quando você não confia em nenhum, é difícil. E eu entendi que eu tinha muito esse perfil. Então, quando eu vou atrás deste médico, eu estou como? Estou desconfiada? Não, estou com a minha guarda baixa, falando pra mim mesmo assim, cara, Maíra, você é toda traumatizada, fica calma, vai dar tudo certo, você vai encontrar um médico legal, vamos nessa, quem sabe não é esse o médico legal, né? Com certeza ele vai ser, vamos nessa. Era esse o pensamento que eu tava, eu não estava já pronta pra atacar, não, eu tava ali pra aprender. Tô aqui pra aprender. Normalmente, eu ia pros médicos, eles me passavam exames, às vezes eu já não fazia os exames, às vezes eu fazia os exames, mas e até começava o tratamento, mas eu nunca, assim, conseguia manter ali uma estabilidade de retorno, de acompanhamento da minha saúde. Nunca fiz isso, gente. Isso sempre foi um problema muito sério pra mim. Lá no outro vídeo, eu conto toda a trajetória do porquê eu fiquei sem tratamento durante 1 ano e meio, tratamento de diabetes, enfim. Ali eu conto tudo em detalhes. Basicamente, o que você tem que saber aqui nesse vídeo é que eu estava 1 ano e meio negligenciando a minha saúde sem fazer o meu tratamento de diabetes. Tipo assim, fingindo que eu não tinha diabetes. Eu estava sendo muito doida e responsável, sim. Eu fiz uma promessa pra mim mesma que 2025 ia ser diferente, que ia começar o ano, eu ia atrás de médico, eu ia fazer o tratamento que eu não estava fazendo, eu ia ouvir o meu médico, eu ia fazer tudo o que ele queria. Eu estava em 2025 com essa vontade. E lá fui eu. Só que quando eu ingresso em 2025, o que aconteceu? A gente tinha trocado o nosso convênio e infelizmente o convênio não era muito bom. Não é, né? Que eu ainda estou nessa marmota. Fiquei esperando carência e aí depois que veio a carência, que terminou, eu já tinha pesquisado o médico e quando eu pesquiso o médico, eu vou no Google, eu vou em tudo, né? Não faço mais a loucura de procurar qualquer um. Pra mim, procurando com atenção ou não, às vezes não significa nada, que eu vou ficar desconfiada do mesmo jeito. Quer dizer, acho que agora eu não tô mais assim tanto.
No Google, esse médico só tinha ótimas avaliações. Muita gente elogiando o bom humor dele, a maneira como que ele explicava as coisas. E eu falei assim, cara, eu preciso muito disso, de uma pessoa bem-humorada que, vai ter uma escutativa, que vai escutar o que eu tenho pra falar, toda a minha trajetória de loucuras. Porque quando eu vou no endócrino, gente, eu tenho que contar tudo desde os primórdios, entendeu? Porque a pessoa não me conhece, ela tem que entender que eu já fui uma pessoa viciada em remédio pra emagrecer, ela tem que entender que eu já tive um monte de questões, assim. Eu estava atrás de um médico que estava sendo muito bem descrito ali, né, descrito ali no nosso Google, nas avaliações do Google. Amei, incrível. Liguei pra marcar. Quando eu ligo pra marcar, vem a primeira coisa que eu achei estranho, mas achei legal respeitar, vamos nessa, né? Tô aqui pra isso, não tô aqui pra contestar. Eu tava assim, na minha cabeça. A primeira consulta não era presencial, ela era remota por algum motivo. Em 2025, uma primeira consulta remota de endocrinologia. Fiquei ali me perguntando por quê, mas aí eu falei, tá, tudo bem, às vezes ele vai me passar exames, e aí a minha primeira consulta presencial já vai ser comigo e os meus exames em mãos, né? Vamos lá então. Entrei no link da consulta. Nunca tinha visto um endócrino que não faz uma avaliação presencial, assim, do coisa, mas eu tava ali de coração aberto. Entrei na consulta e começamos. Chego eu lá na nossa reunião online, eu toda esperançosa que ali estava o primeiro passo da grande mudança de 2025, onde eu seria uma pessoa que ia cuidar da minha saúde, ia me amar e etc e tal. Cheguei lá, toda esperançosa. Já no começo da conversa, o que foi que aconteceu? Eu começo a contar toda a trajetória, já começo a tentar explicar toda a trajetória, eu já vejo que ele não está tendo uma escuta muito ativa comigo, né? Ele tava um pouco apressando minhas paradas, mas tudo bem. Quando eu chego na parte que eu falo que eu estou há 1 ano e meio sem fazer o meu tratamento de diabetes, ele fica muito bravo comigo, extremamente bravo. E ali a gente tem já o primeiro problema, a primeira polêmica que esse homem solta. No meio da bronca que ele tá me dando, que ele chega e fala assim, o quê? Você está há 1 ano e meio sem fazer nenhum tratamento, mas absolutamente nenhum. Eu falo, pois é, aconteceram algumas coisas, não interessa o que aconteceu, né? Eu ia contar que, tipo, enfim, aconteceram alguns problemas em virtude de saúde mental com pessoas próximas a mim naquela época, e eu meio que, eu nem lembrei, pra ser muito sincera, assim, entre tantas as coisas, né, que eu posso falar sobre esse período que eu fiquei sem tratamento, um deles é que, em determinado momento eu acho que eu nem... se eu estivesse tratando, eu ia ter esquecido, porque eu estava ali muito envolvida com outras questões, ajudando outras pessoas que estavam ali precisando também. E daí ele fala, não interessa o motivo, eu não quero saber o motivo pelo que fez o seu tratamento. E daí vem a máxima, ele vira e fala assim, ainda bem que essa é uma consulta remota, porque se fosse presencial, eu já ia ter batido em você. E eu ia ter batido em você com uma frigideira na bunda pra não ficar marca. Eu já fiquei muito esquisita quando ele fala isso. Porém, todavia, entretanto, não queria que ficasse um climão, porque eu estava ali em prol da minha saúde. Vamos ignorar todo o resto, Maíra, você tem uma saúde a seguir. Eu fiquei ali, dei uma risada meio desconfortável, não sabia o que fazer, porque eu não queria que virasse um climão e tal. Eu tenho que contar uma coisa pra vocês entenderem também aonde que esse lugar pegou, aonde que essa piadinha pegou. E é sobre isso, né? Quando você faz uma piada com uma polêmica ou com uma coisa séria que nem isso... você não sabe pra quem que você tá falando, a não ser que você conheça muito bem a pessoa pra que você tá fazendo essa piada, mas tipo assim, ele fez essa piada pra uma pessoa que quando era criança vivenciou violência doméstica, entendeu? Contra minha mãe. Praticamente eu e minha mãe, a gente saiu fugidas de casa, tipo assim, eu e minha mãe, né, tipo, por conta de violência doméstica. Então, tipo assim, ele tava falando isso pra uma pessoa que tinha sofrido e tinha, eu fui pra psicólogo, não sei se vocês, já contei essa história pra vocês, mas eu não falava, fiquei sem falar durante muitos anos, até os 10 anos de idade, mais ou menos, eu tinha uma péssima comunicação com pessoas fora da minha casa, precisei fazer muita terapia. Enfim, ele tava falando aquilo pra uma adulta que, enquanto criança, foi vítima indiretamente da violência doméstica que ela presenciou na casa dela. Então, tipo assim, eu não tenho boas recordações disso. Mas eu me esforcei pra fingir que eu não tinha nenhum problema sobre, sabe, ali naquela hora.
Respirei fundo e falei, beleza, vamos seguir, vamos nessa. Risadinha sem graça aqui, vamos continuar nossas perguntas. Eu continuei respondendo as coisas, até que tem uma hora que ele me pergunta uma parada que eu nem lembro mais o que é, porque, né, a bomba veio logo em seguida. Quando ele me perguntou, eu não sabia a resposta ao certo e quis confirmar essa resposta com o Bertô, que estava no escritório dele do lado da sala. Eu tava fazendo ali o bagulho na sala ali mesmo, inclusive se o vizinho fosse pegar o elevador, ele ia ouvir todo o meu histórico endócrino, e daí eu faço meio que assim, tipo, sei lá, vamos supor, a pergunta foi, você menstruou que dia? Não sei. E aí eu ia responder, e faz 15 dias. Eu falo, 15 dias, amor, que eu menstruei? E aí o Bertô ia falar, sim, 15 dias, não foi essa pergunta, né, mas... Enfim, poderia ter sido porque eu também não sei muito bem o meu ciclo e eu sempre falo pro Bertô porque ele me ajuda a me lembrar na hora que eu vou fazer anotações e etc. No que eu falo, não sei o que aí ele pergunta pra mim assim, o médico falou assim, pra quem que você tá perguntando? Seu marido? Eu falei, sim, é o meu marido. Aí ele fez, interessante, chama ele aqui. E aí eu falei, Bertô, você pode vir aqui, por favor? Oi, doutor, esse aqui é o Bertô, esse aqui é o doutor. Este médico vira pro Bertô e fala assim, olha, se ela não fizer o tratamento, eu te autorizo a bater nela. Mas você tem que bater de mão aberta, que é pra não deixar marca e você não responder por Maria da Penha. Essa foi a dica de médico que o meu médico deu para o meu marido, pra que eu fizesse o tratamento. Ele poderia ter me acolhido, ele poderia ter sido fofo, ele poderia ter me perguntado por que eu fiquei tanto tempo sem, ele poderia ter perguntado ou falado pro Bertô, presta atenção, vê se ela tá comendo direito, vê se ela tá tomando os remédios, ela precisa de alguém pra, tipo, ajudar ela a lembrar, enfim, ele poderia ter falado qualquer coisa, mas ele resolveu que a melhor maneira de me fazer tratar a minha diabetes seria através do medo de apanhar. E ele tava falando isso pela segunda vez ali. E na outra vez, se eu não me engano, ele também fala sobre a Maria da Penha. Ele também fez uma piada sobre ser preso pela Maria da Penha, pela Lei Maria da Penha. E aí a gente tem que fazer um throwback aí, tipo, vamos voltar aí no tempo. Nessa época aí, que eu infelizmente vivi muitas cenas de violência doméstica, não contra mim, né, mas enfim, desde que começou a Lei Maria da Penha, eu sempre pensei em que raiva que em 1988 não existia, em 1989 não existia a Lei Maria da Penha, né? E além de não existir a lei, também não existia várias outras conscientizações e etc. Tipo assim, por exemplo, a minha mãe, ela era muito questionada sobre o que ela fazia pra ter que apanhar, coisas assim. São muitos detalhes, assim, sobre a vida da minha mãe que eu não sei exatamente se ela gostaria que eu compartilhasse com as pessoas. Então, acho que eu só vou contar isso mais ou menos, né? Porque me sinto um pouco invasiva. Se um dia ela falar, olha, Maíra, se você quiser contar isso aí, conte, enfim... eu posso perguntar pra ela, mas basicamente é isso. Eu acho que já dá pra entender mais ou menos a parada, né? Tipo assim, tanto é que quando eu encontrei a Maria da Penha, tirei uma foto com ela, foi num evento, o Cresça com o Google, era um evento de capacitação que rodava pelo Brasil, se eu não me engano a foto com a Maria da Penha foi em Brasília, foi muito significante pra mim, assim, sabe? Porque eu falava muito sobre isso no canal na época. Um dos motivos também que eu sempre falei sobre alertas sobre feminicídio, violência doméstica, etc, foi pelas coisas que minha mãe viveu, né? Tipo, enquanto casada. Estava lá esse médico desgraçado lazarento fazendo o quê? Brincadeirinhas com Lei Maria da Penha, com a menina que um dia vivenciou as desgraças, tudo, que não existia essa lei. Tá, e qual foi a minha reação? Primeiramente, eu já tive a primeira reação como querendo apaziguar. Eu não quis devolver o desconforto, eu resolvi engolir, eu não ia entrar ali naquela esfera de que, porque a minha mãe, eu não queria isso, eu não tava ali pra isso, eu não queria nem pensar em isso, eu fui tentando já, tipo, tirar isso da minha cabeça o mais rápido possível, porque eu tava ali pra outra coisa, eu não podia problematizar. E aí eu tava, meu Deus do céu, tira isso da minha cabeça, tira isso da minha cabeça. Quando ele fala a segunda vez, velho, já na segunda vez eu já entendo que, tipo assim, putz, eu acho que eu não vou seguir o tratamento com esse médico, porque ele tá fazendo a mesma piada de novo. Só que quando eu tenho esse pensamento de que, nossa, eu acho que eu nem vou continuar com esse médico, olha essas merda que esse médico fala, vem quem na minha cabeça? Maíra, como não? Você acabou de falar que você dessa vez ia ser diferente. Gente, um bichão imenso! Ai! Pera, que isso? Eu tava 100% na energia de que eu não queria problematizar, mano, eu queria muito só ver sobre o meu tratamento, mas eu sou uma mulher e eu não posso, eu tenho que aguentar piadinhas de gênero. Ai, como eu amo o mundo, gente! Amo. Quando ele fala isso, eu automaticamente já falo assim, não, mas peraí, é que aí eu posso estar fazendo
o tratamento errado do jeito que for, ele nunca vai bater em mim. Se você for esperar isso pra eu fazer o tratamento correto, isso nunca vai acontecer. Falei isso pro médico. Depois disso, gente, depois dali pra frente foi só pra trás, tanto é que eu não lembro de absolutamente nada, porque a minha cabeça já estava 100% focada em brigar comigo mesma de que, pô, será que eu tô exagerando? Será que eu não deveria relevar isso e seguir em frente com o meu tratamento? Mas, pô, mas eu não posso trair assim a minha própria pessoa e continuar fazendo um tratamento com um cara escroto que faz piada com uma coisa tão séria, que a Lei Maria da Penha, tão séria que eu sei com os meus próprios olhos de que a seriedade disso é muito séria. E aí eu peguei e fiquei, caraca, será que eu devo continuar esse tratamento? Então, quando eu saio dessa consulta, eu entro ali num baita debate comigo mesma. Era tipo assim, tá ligado aqueles debates da Spectrum? Só que era eu contra 20 eus. E essas 20 eus estavam querendo ver mesmo se eu ia abandonar esse médico, porque com motivos, porque estavam todas as eus estavam querendo me convencer de que não, talvez você tenha exagerado, para com isso, não sei o quê. Aí teve uma hora que eu virei pra mim mesma e eu falei assim, pô, eu falei pra mim mesma que eu ia ser uma pessoa muito mais atenta às red flags que as pessoas me dão. Parênteses, por que eu tenho essa resolução? Infelizmente, eu sou uma pessoa que a minha vida inteira sempre acreditou no melhor das pessoas. Então era muito uma coisa assim, fulano não vai fazer isso comigo, eu nunca fiz nada pra ele, por que ele vai ser um cuzão comigo, né? Ciclano não vai fazer, tipo assim, tô achando essa pessoa meio estranha comigo, mas por que essa pessoa tá meio estranha comigo? Ela não falou nada comigo, não sei o quê. Eu sempre fui essa pessoa que acha que pra uma outra pessoa ser maldosa, você tem que ter dado um motivo pra ela. E a vida me ensinou que não, porque eu insistia em ver o lado bom das pessoas, e aí foram acontecendo várias coisas na minha vida que foram me provando que não, que essas pessoas, elas não somente foram muito ruins pra mim, como elas deram vários sinais, várias red flags ali durante todo o tempo de que eram pessoas que eu não poderia confiar. Entendeu? Só que eu ignorava e passava pano pra pessoa, ignorava as red flags e passava pano pra pessoa e continuava ali achando que tudo bem, que foi um engano, nossa, imagina que essa pessoa vai ser escrota dessa maneira, não sei o que, bibi. Até que, aí eu falo o que isso é uma parada muito importante na minha vida. Quando eu começo a ouvir Picolé de Limão, que é um podcast do Conglomerado Não Inviabilize, do Conglomerado Pônei, da Dona Déia Freitas, que, o Picolé de Limão são histórias de vida das pessoas, de coisas que deram muito errado. Ali você vai ver, gente tomando golpe da mãe, você vai ver gente tomando golpe de namorado, você vai ver namorado que falou que foi viajar e fazer intercâmbio em outro país e a namorada pagava o intercâmbio, aí ela descobre que ele nem tinha ido pra país nenhum, tava tipo, em qualquer outra cidade aí, saca? Tipo, a 30 quilômetros. Enfim, é um bagulho que quando eu escutei, eu falei assim, cara, eu não vou ser a alecrim dourada, privilegiada, que só porque eu plantei o bem, porque o mundo me ensinou a plantar o bem pra colher o bem, eu posso plantar o bem, mas às vezes colher o bem não acontece quando tem uma pessoa desgraçada, filha da puta, no teu caminho. Depois, gente, que eu fiquei super pensativa sobre isso, a gente tem sim que interpretar o que as pessoas mostram pra gente sobre elas. Eu falei assim, o que esse cara me mostrou sobre ele? Ele me mostrou que ele não respeita uma lei que é muito importante e muito necessária na vida das mulheres. Será que ele vai me entender como mulher? Será que ele vai entender as minhas questões? Será que ele vai entender os meus problemas, os meus apuros, as coisas que estão me angustiando? É claro que ele não vai. É claro, se esse cara não entendeu a importância da Lei Maria da Penha num país que tem níveis de taxas de feminicídio tão absurdas que nem o nosso, esse cara, ele não talvez ele não me veja como ser humano. Então por que eu vou ser uma pessoa atendida, assistida por ele? Se ele não vê a importância de uma lei pra mim, pra mulher, pra categoria mulher. Falei. Eu olhei pra mim mesma e falei assim, minha querida, você tem que ser muito tonta pra insistir num erro com red flags deste tamanho. Você quer ser tonta e repetir erros de novo? De coisa que todo mundo te falava, de gente que te chamava atenção, de red flag ali, red flag aqui. Você, não, a pessoa é muito legal, ela me adora. Adora nada.
O médico queria era o dinheiro do convênio, por isso tava, enfim, por isso tava atendendo. Por ele não atendia não, deve só escolher atender homem. Eu aprendi que pra ser boazinha, pra passar pano pros outros, pra ver o melhor lado dos outros, essa pessoa ela tem que merecer muito essa minha visão acolhedora e empática. Aquele médico já tinha provado pra mim de todas as maneiras que ele não merecia. E mesmo assim, eu ainda passei muito tempo no meu debate da Spectrum comigo mesma, falando que ele merecia sim, e eu não sei o que, não sei o que lá. Quando eu paro pra pensar, eu não me arrependo em absolutamente nada de não ter seguido o meu tratamento com esse médico. Eu peguei, nunca mais olhei pra trás, não me arrependo, só lembro dele na hora que eu vou contar como que eu encontrei esse meu médico de agora. E só a título de curiosidade, eu também tenho uma outra história que eu já tinha prometido pra trazer pra vocês, num vídeo que eu falo sobre a minha ansiedade lá em 2024. E daí nesse vídeo eu falo um pouco sobre um médico bolsonarista, negacionista, que eu fui, um médico psiquiatra que eu fui durante a pandemia. E esse médico, ele assim, eu fui lá porque eu tava começando a entender que eu ia precisar ser medicada e etc, entrar aí num tratamento psiquiátrico. E, gente, ao chegar lá e constatar que este médico, ele não somente ele era bolsonarista, mas também negacionista, o que é meio que uma coisa, é meio que um pleonasmo, né? Um subir pra cima, gente. Descobri que esse cara aí era bolsonarista, foi assim uma coisa muito absurda. Mas se vocês quiserem, eu posso trazer também essa minha história desse outro médico, a título de curiosidade, para quem quiser rir da minha desgraça, posso também. E o mais engraçado é que eu fui, já tava um pouco debilitada da minha saúde mental, mas eu saio 10 mil vezes pior, assim, gente, eu saí de lá completamente paranoica, vocês não fazem ideia, foi tipo assim, uma parada muito maluca. E aí, de fato, depois eu tive que buscar ajuda psiquiátrica mesmo, né? Eu já tinha ido buscar risos. Aí eu tenho que procurar outras pessoas e tal, outros profissionais pra poder me consertar, porque aquele médico piorou que já tava ruim. Essa foi a história, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, entre todas as aspas, porque é difícil de gostar, né, ver os outros sofrendo. Mas assim, gente, vamos rir, vamos aprender com o erro dos outros e vamos vivendo a nossa vitinha, né? Eu espero que vocês tenham aí pelo menos dado uma risadinha, né, desse caso absurdo. Muitas pessoas falaram pra eu denunciar esse médico e etc, etc. As minhas buscas mostraram que pra denunciar tem que mandar um e-mail, né, escrito e tal. Tem que colocar a identificação, dado do médico, relato detalhado e provas. Eu acho que esse é o minha maior dificuldade. Eu não consigo provar que tudo isso aconteceu na consulta, né? Porque eu não estava gravando a consulta. Eu acredito que se ele estivesse gravando e eu chegar lá com a denúncia, ele vai falar que ele nunca gravou a conversa, enfim. Eu não sei exatamente, eu sei que dá pra fazer por e-mail, né? Isso daí eu vi aqui o Gemini me contou aqui. Basicamente, eu denunciaria ele ao CRM, né? Que é o Conselho Regional de Medicina. Mas se o Gemini estiver equivocado, enfim, ou qualquer outra coisa, manda pra mim aqui nos comentários também. Você já foi em alguma consulta médica? Você já chegou a denunciar algum médico? Você já saiu espumando de alguma consulta que você foi pra pedir ajuda, chegou lá e só cagou tudo mais? Conta pra mim aqui nos comentários, fala pra mim como que foi a sua experiência. A gente não tá sozinha nessa, né, meu amor? Então bota aí o que aconteceu com você, que eu quero ler também. E é isso, gente. Para mais vídeos sobre o outro médico bolsonarista, pode deixar aqui nos comentários também. O vídeo do cabelo chegará, sobre a trajetória do meu cabelo. Eu tô pensando em fazer um vídeo sobre todas as cores que eu tive e também sobre textura, sobre o que eu usava, enfim, mudou muita coisa assim na minha vida. É isso, eu espero que vocês tenham gostado. Um beijo para vocês e tchau! Cuidado com os médicos que vocês escolhem.